Magnificat anima mea Domino. Magnificat anima mea Domino. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat anima mea Domino. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galilaia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galilaia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que comece com uma saudação muito especial aos senhores bispos do Verbo Divino, missionários que trabalham no continente africano, as boas-vindas e a alegria por contarmos com a vossa presença neste dia tão significativo que é o Dia do Senhor e é o domingo da Palavra de Deus. Celebramos hoje, de facto, de modo muito especial a Palavra de Deus. Esta é a palavra que nos convoca, que nos reúne aqui nesta manhã de domingo, mas é também a palavra que constitui toda esta primeira parte da celebração. A celebração não começa quando acabam as leituras. A celebração da missa começa precisamente com a Palavra de Deus e com a proclamação da Palavra de Deus. Uma palavra que é proclamada,
que é escutada e aclamada, que se transforma em oração, que é explicada. Numa palavra, é celebrada. Nós celebramos a palavra de Deus. Escutar com os ouvidos e com o coração o que Deus diz, na palavra proclamada, está, por outro lado, longe de ser uma atitude passiva. Muitas vezes entendemos o escutar como uma atitude passiva, mas é muito mais do que isso que nos é pedido. Quando se trata da palavra de Deus, não é uma qualquer música de fundo que ouvimos. É preciso escutar com os ouvidos e com o coração. E isso exige o nosso esforço ativo e exige a nossa vontade de escutar. Porque acreditamos que as palavras bíblicas proclamadas são palavra de Deus. Isto é, são as palavras que Deus hoje tem para dizer a cada um de nós. E por isso são tão importantes. Ora, hoje, os textos bíblicos agora proclamados mostram-nos que a palavra de Deus converte os corações e transforma a vida daqueles que a acolhem. A primeira leitura da profecia de Jonas falava-nos da urgência da conversão e falava-nos da forma como as palavras do profeta foram acolhidas pelos habitantes de Nínive. As palavras do profeta transformaram a vida daquelas pessoas. Por sua vez, o Evangelho apresenta-nos o início do ministério público de Jesus, que começa também ele com um apelo à conversão. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Um apelo que transformou a vida dos discípulos que Jesus chamou. Este é o efeito da palavra de Deus. Uma palavra que nos chama à conversão e que transforma a nossa vida. A exortação à conversão significa um chamamento ou uma atitude permanente de reorientação da vida em todos os seus aspectos e dimensões para Deus. Nós às vezes pensamos a conversão como uma coisa pontual. Converteu-se ou convertemo-nos. Mas não, a conversão é atitude permanente. É o esforço permanente de irmos orientando, reorientando para Deus a nossa vida. Pode haver na nossa vida um momento extraordinário em que de forma mais visível nos orientamos para Deus, mas este é um esforço permanente, um esforço que transforma a vida. O convite à conversão é, por isso, convite a dar a Deus um lugar na nossa vida, um lugar que Ele deve ter, que Ele deve ocupar. As palavras de Jesus no Evangelho, como as palavras de Jonas na primeira leitura, mostravam-nos a urgência da conversão. A conversão não é algo que possa ficar para amanhã. É necessária hoje, é urgente. E é urgente porque, dizia-nos Jesus no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Porque Deus está próximo da nossa vida. Porque Deus está efetivamente presente no meio de nós. Esta é a grande notícia que Jesus vem trazer. Deus está presente no meio de nós e nas nossas vidas. Esta é a boa nova para nós hoje, apesar das nossas dificuldades, das incertezas com que vivemos, dos medos que por vezes nos assaltam. Apesar de iniciarmos um ano sob o signo da guerra, com todas as incertezas que a situação política e social do nosso país nos traz, apesar de tudo isso, nós sabemos que temos motivos para não desanimar, para não perder a esperança, porque Deus está connosco, porque Deus não nos abandona, porque Deus não nos deixa sós em momento algum, muito menos nos momentos de dificuldade, quando mais precisamos dele. E esta presença de Deus, se nos enche de confiança e se fortalece a nossa esperança, implica também conversão. Isto é, implica darmos a Deus lugar efetivo na nossa vida. É preciso contar com Ele. Se Deus está presente na nossa vida, então contemos com Ele na nossa vida. De tal forma que
que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas opções expressem esta presença de Deus na vida de cada um de nós. E esse é que é o esforço de conversão a que somos chamados permanentemente. No chamamento dos primeiros discípulos, Pedro e André, Tiago e João, concretiza-se este apelo à conversão. Acolher o chamamento de Jesus e segui-lo implica distanciamento em relação à vida precedente. Implica disposição para abandonar as antigas seguranças. Numa palavra, acolher o chamamento de Jesus e segui-lo implica conversão. Jesus chama a uma mudança radical de vida orientada unicamente pela confiança nele. E Jesus chama nos lugares onde decorre a vida de cada um. Onde é que Jesus vai chamar estes primeiros discípulos? Nos seus lugares de trabalho. Nos lugares onde decorria a sua vida. Eram pescadores e por isso é no seu trabalho, na faina, que Jesus os vai chamar. E não aconteceu apenas com os primeiros discípulos. É isso que acontece connosco hoje. Também hoje é nos lugares onde decorre a nossa vida. É no nosso dia-a-dia que Deus vem ao nosso encontro. Nas nossas rotinas, na humildade da nossa condição, nos nossos gestos diários que procuramos fazer bem, na atenção que procuramos dedicar aos outros. É aí que Deus se revela, é aí que Deus está, é aí que Deus vem ao nosso encontro. E chama-nos, como chamou os discípulos, para sermos cada vez mais sinais da sua presença no mundo, para sermos cada vez mais sinais da sua solicitude para com todos, sobretudo para com aqueles que mais precisam, que mais sofrem. Também a mensagem de Fátima nos conduz à escuta atenta da palavra de Deus e à sua vivência. Isto é, a mensagem de Fátima não nos distrai da palavra de Deus. Conduz-nos a uma escuta mais atenta dessa palavra para a podermos viver. De facto, também aqui em Fátima, a mensagem de Deus, dada a conhecer primeiro pelo anjo, depois por Nossa Senhora, é uma mensagem de conversão, é uma mensagem de mudança de vida e também uma mensagem marcada pela urgência. Esta urgência que escutámos na primeira leitura no Evangelho aparece também expressa na mensagem de Fátima. Converter-se é necessário e é urgente. Por isso, como vemos, a palavra de Deus está presente na mensagem de Fátima. A mensagem não nos distrai para o que é acessório, conduz-nos ao que é essencial na nossa vida. E a conversão a que a mensagem de Fátima faz referência consiste, antes de mais, em acolhermos a exortação de darmos a Deus um lugar efetivo nas nossas vidas. Caros peregrinos, a palavra de Deus é palavra que nos enche de esperança e que fortalece a nossa confiança, mas é sempre também uma palavra incómoda que nos chama à conversão. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, que nos torne receptivos aos apelos e exortações que nos vêm da sua palavra.